Bom dia! Cheguei, finalmente cheguei para o nosso DevDD. Gente, que bênção! E finalizamos mais uma semana para a honra e glória de Jesus. Graças a Deus! Sexta-feira, sextou! Sextou, gente! E óbvio que a gente veio ver o que Deus tem para nós. Nesse dia 17 de abril, a graça e a misericórdia do Senhor já alcançou a sua vida? Já? Então, com certeza, você já pegou seu chá, o seu café, ou sua água, porque hoje eu tô aqui mais tarde, já são quase 9 horas da manhã, e eu vim aqui fazer um devocional junto com você, porque eu gosto de que a gente faça juntas. Eu, você e eu, nós quatro. Você já aprendeu essa, né? Às vezes eu falava sozinha, assim, eu vou ficar conversando com Deus, eu e Deus, Deus e eu, nós quatro. E depois que eu fui pensar que é quatro mesmo, né? Pai, Filho, Espírito Santo e eu, quatro. Mas é isso, vamos ver qual é o tema de hoje. O tema do nosso devocional hoje é Deus ouvirá. Peçam ao Senhor chuva na primavera, pois ele forma as nuvens de tempestade, e ele enviará aguaceiros para que todos os campos se tornem pastos verdes. Zacarias 10, versículo 1. Que bênção, hein? O contexto original dessa revelação profética está em um tempo chamado de reconstrução da cidade, da nação e, sobretudo, da fé. Nesse cenário, o convite era para confiar no Senhor como a única fonte de provisão. Em uma cultura agrícola, a chuva na primavera era essencial para garantir a colheita e a sobrevivência. Sem chuva, não havia vida. Por isso, o profeta orienta: não depositem sua confiança em ídolos ou forças humanas, mas peçam ao Senhor, pois somente Ele forma as nuvens e envia os aguaceiros. Esse pedido revela um princípio espiritual poderoso. A chuva simboliza a bênção, a presença e o favor de Deus. Quando o povo clama por chuva, não busca apenas provisão para a colheita, mas declara a dependência daquele que governa os céus e a terra. Reconhecer que o Senhor é a fonte é o primeiro passo para experimentar renovo. A palavra mostra que o Senhor responde com generosidade, enviando chuvas abundantes e transformando campos secos em pastos verdes e férteis. A imagem do aguaceiro, que transforma a terra árida, fala diretamente ao nosso coração. Quantas vezes nos sentimos espiritualmente secos, desgastados pelas lutas, cansados pela rotina ou distante da presença de Deus? O convite de Zacarias permanece atual. Peçam ao Senhor. Ele é o mesmo que derrama chuva sobre o deserto, renova forças, traz esperança e faz brotar vida onde antes só havia esterilidade. Essa palavra nos convida a confiar mais no poder da oração. Não é sobre depender de circunstâncias ou da própria capacidade, mas de clamar ao Deus que controla as nuvens e envia a chuva no tempo certo. Se esse é o seu contexto de vida hoje, clame e creia. O mesmo Deus também vai agir em seu favor. Quando permanecemos em fidelidade e oração, vemos campos verdes florescerem em nossas vidas, famílias e ministérios. Amém? É o nosso devocional de hoje, Deus ouvirá. O tema Deus ouvirá para mim tem muito a ver com a oração, né? Com a oração e com a fé, as duas coisas que nós precisamos ter para nos manter firmes com o Senhor, para nos manter firmes no propósito, sabe? Firmes no propósito, porque, gente, é tão difícil, né? Às vezes a gente tá ali cansado, desgastado, cansado das lutas, cansado dos problemas, cansado da correria do dia a dia, cansado da nossa situação. Por que eu falo da nossa situação? Porque hoje a gente tem a internet. Por um lado, graças a Deus, senão a gente não estaria conversando aqui, né? Mas hoje a gente tem a internet. A internet, principalmente as redes sociais, elas mostram muito de uma vida imaginária. Uma vida que a gente olha e quer pertencer, uma vida que a gente olha e quer participar, uma vida que a gente olha e quer ter. E isso, o que acontece? A gente acaba se misturando com pessoas, com lugares, com situações que a gente não deveria como cristão. Por exemplo, né? Às vezes você vê lá a pessoa fazendo um exercício físico. Eu gosto do exemplo do exercício físico porque eu faço, né? Então, exercício físico. E aquela pessoa tá lá
toda equipada, você olha e fala, nossa, ela tá com camiseta de vôlei, um short específico para vôlei, nossa, mas a joelheira dela é da marca tal, o tênis dela é específico para vôlei, tipo, você vê tudo aquilo e você fala, pô, eu também jogo vôlei, eu também quero. E aí você começa a gastar o que você não tem para comprar coisas que talvez você nem use, só para parecer com aquela pessoa. Então, às vezes você está cansado de ver tanta gente numa situação melhor, com coisas que você gostaria de ter e você não tem, e você ora, ora, ora e não chega nada para você. E aí você ora, ora, ora para Deus também passar suas lutas e as lutas não passam. Porque tem gente que vive sempre em luta, eu. Porque tem gente que vive sempre em luta. Por quê? Porque, gente, nós somos filhos e servos de Deus. É óbvio que o inimigo vai atacar a gente mesmo. E essa situação da gente ver as coisas das pessoas e querer também estar naquela posição, ou a situação da gente estar sofrendo por algo que aconteceu conosco, ou por estar desgastado dessa vida de trabalhar, 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 não ter um tempo de lazer. E o que gasta mais a gente, gasta mais a nossa mente, gasta mais a nossa fé, é realmente essa coisa da comparação. É igual empresa. Não adianta você agora começar a empreender e querer se comparar com o seu concorrente que está no mercado há 10 anos. Ah, mas ele tem 1.000 leads e eu só tenho 10. Ele está há 10 anos no mercado, você está começando agora. Não tem comparação. A gente não está aqui para ter comparação. Porque isso consome a gente, isso desgasta a gente, isso acaba com o nosso mental e principalmente acaba com a nossa fé. Porque aí você vai falar assim, poxa, mas eu tô orando, eu tô trabalhando, eu tô fazendo as coisas certinha, eu não roubo ninguém, sabe? Eu não faço errado. Eu poderia, tive oportunidades, mas não fiz. As minhas coisas eu dou, em vez de vender, eu poderia vender minhas coisas, mas eu dou para abençoar a vida de alguém. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Ai, será que Deus realmente existe? Eu tô orando, nada acontece. Ai, mas eu tô doente. Eu tô doente há tantos anos, eu tô orando e nada acontece. Gente, a palavra de Deus diz: Deus ouvirá. No final do nosso devocional, ele deixa claro que essa palavra de Zacarias, ela prevalece até hoje. É uma palavra atual. Peçam ao Senhor, peçam ao Senhor. Deus ouvirá. Continue na sua oração. No começo aqui do nosso devocional, ele deixa claro que essa é uma palavra de reconstrução da cidade, da nação e, sobretudo, da fé. Por que sobretudo da fé? Porque quando tudo tem ruínas, quando a gente ora, ora, ora e nada acontece, pelo contrário, parece que o negócio desmorona mais, a gente se desespera e a gente vai perdendo a fé. Pode ser feio isso, né? De, ai, Simone, que feio falar que eu perco a fé. Mas a gente vai desanimando mesmo na fé. A nossa fé vai esfriando, e quando a nossa fé vai esfriando, a gente para de quê? De orar. E quando a gente não ora, a gente não tem intimidade com Deus. E quando a gente não tem intimidade com Deus, a gente se afasta de Deus. Você não vê Adão? Adão tinha um encontro com o Senhor todos os dias. Todos os dias Deus passava lá para saber como Adão estava, etc. Ou seja, para eles conversarem, para ter uma intimidade, uma troca, amigos, BFF. Lembra? Nós somos BFF de Deus. Então Deus queria saber como ele estava, tal. Só que quando ele pecou, aquilo ficou na cabeça dele, a fé, e ele se afastou, se escondeu. E Deus chegou, cadê Adão? Assim como Deus pode chegar para você hoje, cadê você? Cadê? Se perdeu. E aí, quando vê, já está fazendo coisas que você fala, poxa, isso não agrada o Senhor, mas é difícil. Mas também o Senhor nem me ouve. Mas também há quanto tempo eu estou pedindo uma cura e o Senhor não me dá? Há quanto tempo eu estou pedindo aquela vaga de emprego e Deus não me dá? Então eu não quero saber de Deus. E eu não estou aqui para te julgar. Lembra o que eu falo para vocês? Tudo que eu quero passar para você, lembra? Tudo que eu quero passar para você é porque eu já vivi. Eu não tenho como chegar aqui e ficar conversando com você sobre coisas imaginárias. Não dá. Não dá para eu supor essa situação. Não tem como. Eu vivi essa situação.
Eu vivi essa situação. Eu fui a pessoa que falei: "Não quero mais saber de você". Eu falei: "Não quero mais saber de você, Deus. Não quero mais. Você não me escuta, você não me ouve, estou no mesmo lugar, para mim já deu. Ah, vou procurar outro que possa fazer por mim". Quantas vezes também já passei por coisas assim que eu falo, cara, minha vida tá ótima, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tudo fluindo. Gente, aquela coisa do trabalho que a gente tá sempre ocupada, sempre com o cliente, minha empresa crescendo, e eu vendo aquela empresa crescer, que era um bebê, que eu comecei sem R$ 1, sem um centavo, sabe? Sem muito conhecimento, porque Deus falou, vai, faz, e eu fui e fiz. Conhecimento foi Ele que Ele me deu, parcerias foi Ele que me deu, pessoas influentes foi Ele que colocou no meu caminho para abrir portas para mim. Então eu cheguei naquele momento que tava, nossa, meu casamento estava legal, meus filhos estavam bem, eu, uau, cheguei no auge, cheguei no auge. Só que aí eu comecei a parar e pensar, eu falei, Senhor, mas a gente nunca mais tem conversado para, tem sentado para conversar. A gente nunca mais tem parado para trocar uma ideia. Deus, que saudade eu tô de uma luta com você. Por que que eu falei isso? Por que, Senhor? Ai, Senhor, não era pra você ter me ouvido. Deus ouviu. E eu tô travando uma luta já tem mais de um ano, desde novembro de 2024. Que é uma luta que, caramba, acho que da última vez que eu passei uma luta tão pesada assim, meu filho tinha 4 anos. Ele tá com 16 hoje. Uma luta, uma luta. E eu tô aqui, ó, falando do amor de Deus com você, sentando todas as minhas manhãs aqui de segunda a sexta, falando do Pai, rindo com você, falando de como Ele é generoso, de como Ele é fiel. Por quê? Porque eu comecei a colocar minha confiança total, 100% no Senhor. E eu agradeço pela luta. Eu agradeço. Aqui no devocional fala: não depositem sua confiança em ídolos ou forças humanas, mas peçam ao Senhor, pois somente Ele forma as nuvens e envia os aguaceiros. Somente Ele pode fazer por você. E foi isso, foi isso. Teve um tempo na minha vida que eu pedi para o Senhor me apresentar os amigos dele. Eu falei: Senhor, eu só quero que estejam na minha vida os amigos que são seus amigos. Então, a minha dependência afetiva vai ficar nas tuas mãos. Eu quero depender afetivamente só do Senhor. Eu tinha quase 100 amigos, vamos dizer assim, né? Amigos. E quando eu fiz esse propósito com o Senhor, me ficou uma, Taislinha, meu amor. Depois, mais ninguém, mais ninguém. Aí eu troquei de cidade, né? Vim para São José dos Campos. Chegando aqui, eu não queria amizade com ninguém. Ninguém. Até falei para Deus, Deus, ó, não quero saber de ninguém. E quanto mais eu falava, mais pessoas me apareciam para ser meus amigos. E a primeira pessoa que eu me aproximei para ser meu amigo era um rapaz, um homem, e mais velho, tudo mais, enfim, foi a pessoa que mais me machucou. Aí que eu falei para Deus, eu não quero saber mesmo. Eu só quero os amigos do Senhor. E aí foi aparecendo pessoas na minha vida. Hoje eu tenho as minhas meninas, minhas amadas. A titia Cris, amo essas meninas de coração. Tenho a Tati, que é meu amor, minha paixão, minha alma gêmea, sabe? Tenho, cara, eu tenho tantas pessoas. Tem a Pati, tem nossa, gente, agora me deu um branco. Tem a Ari, que chegou na minha vida recentemente. Então, assim, eu posso falar várias pessoas. Tem Fabi, tem. Cara, tem muitas pessoas que chegaram na minha vida. Hoje eu já tenho uma quantidade considerável, para quem não queria amigo nenhum, eu tenho uma quantidade considerável de pessoas que gostam de mim, que gostam de ouvir o que eu tenho para dizer, que é Jesus, né? São pessoas que eu sei que não falam de mim na minha ausência. São pessoas leais, pessoas que têm o mesmo sentimento, que amar a Deus. Gente, isso é bom demais. Mas por que que ele fez isso? Primeiro, ele tirou tudo de ruim na minha vida. Depois, ele me deixou sozinha por um bom tempo. E depois, ele trouxe os amigos dele para mim. Então, cada momento da minha vida eu falo para o Senhor, quando Deus também tocou no meu coração para entregar a parte amorosa na mão de Deus, porque por carência a gente faz tanta coisa feia, já fiz também. E eu falei, não, Senhor, eu quero nem saber, cansei de escolher, porque antes eu escolhi as pessoas para mim, de acordo com o meu tipo, eu tinha um tipo, né?
Então, era uma pessoa assim, essa, então, tinha toda a minha lista. E eu falei, Senhor, cansei de escolher, porque todo mundo que eu escolhi fez mal pra mim. Eu sou péssima pra escolher. Sabe aquele negócio do dedo podre? É isso aí, a gente tem um dedo podre, a gente tem um corpo podre, porque somos todos carne. Mas quando a gente abre o coração para Jesus tomar conta de tudo, o nosso dedo é poderoso, é maravilhoso. Já a gente encostar as nossas mãos, abençoado será. Onde a gente estiver, abençoado será, né? E foi isso que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu entrego tudo a Ti. Então eu entreguei tudo para Deus, da minha parte afetiva, tudo da minha parte amorosa. E o Senhor me preparou meu marido. E quando o Senhor me preparou meu marido, eu tinha feito um trato com Deus. Ó, se for assim, assim, assado, Deus, eu sei que é do Senhor. E foi exatamente isso. E aí ele chegou. Só que quando ele chegou, eu falei, Deus, ele precisa ser transformado. E no processo de transformação, eu não deveria estar com ele, mas eu estava. Então eu passei junto pela fornalha, porque quando a gente casa, a gente é um. E aí você acha que Deus vai transformar ele sozinho, você não entra? Lógico que entra, entrei, fui lá, fica mais queimadinha do que eu já tô. Amém, glória a Deus. Mas isso foi um processo de 11 anos, 11 anos. Hoje meu marido é apaixonado por Jesus. Acho que até mais do que eu. Eu sempre falo, Deus, que os meus amigos te amem até mais do que eu te amo, se é que é possível. Eu falei para o meu marido que meu marido te ame até mais do que eu te amo, se é que é possível. Assim como eu falo dos meus filhos também. E foi isso que Deus fez. Foram 11 anos. Por que eu estou trazendo tudo isso para você? Para você entender. Nada é assim, ó. Ai, deixa eu esfregar aqui. Ai, Senhor, por favor, me dá agora um marido abençoado que serve a ti, seja apaixonado por ti. Olha, achei um. Deus, ele não é uma lâmpada mágica. A Bíblia não é uma lâmpada mágica e Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Ele é um pai que cuida e te entrega o melhor. Então continue orando, porque Deus ouvirá. Você entende isso que eu estou falando para você? Deus ouvirá. Pare de se apegar em condições, sabe? Cadê aqui que colocou, gente? Para de se apegar em pessoas, sabe? Para de se apegar em pessoas. Para de se apegar em ídolos. Esquece a Katy Perry. Para de se apegar no seu amigo aí, que é famosinho. Para! Para de se apegar no cantor. Para de se apegar no prefeito. Para de se apegar no seu amigo aí que é vereador. Para, gente. Para. Tem nada a ver. Sabe essa pessoa aí que você tá achando que vai te colocar em lugares ótimos? Até agora você só foi para lugares comer migalhas. Tudo isso que essa pessoa pode ter feito por você, que você acha que é por você, mas não é, são migalhas perto do que Deus pode te dar. Coloca a sua dependência no Senhor. E eu falo isso não só para você ser uma pessoa interesseira. Ah, eu vou aqui colocar minha dependência no Senhor porque Ele vai me dar isso, me dar aquilo. Não, mas porque você o ama. E é por isso que você coloca a sua vida completamente dependente dele e não de forças humanas. Para de se apegar na sua mãe, na sua avó, na sua tia, que te banca. Banca uma frescurinha sua que outra ali, isso é migalha. E Deus nem se agrada, viu? Deus nem se agrada, porque às vezes não, né? Se é mãe ou se é avó, ou provavelmente tia, são pessoas mais velhas que você. Estão se matando mais de trabalhar para bancar o teu luxo, para bancar a tua gracinha, a tua vida que você não quer assumir a responsabilidade. O teu pai é Deus. Quem te provê é Ele. A palavra de Deus diz assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não diz a minha mãe é meu pastor, ou o Senhor é meu pastor e minha tia não vai deixar não faltar nada. O Senhor é meu pastor e meu irmão não vai me deixar faltar nada. Tem nada a ver, o Senhor é teu pastor e nada te faltará e pronto. Ah, mas é porque ele usa a minha mãe. Não, ele não usa a sua mãe. Quem está usando a sua mãe é você.
que tá aí vendo a sua mãe doente, cansada, com idade e se aproveitando dela para bancar o teu luxo. Ué, diminui o tamanho da tua casa, diminui o valor do teu aluguel, arranja mais um emprego, faz um bico de final de semana e coloca a tua vida na mão do Senhor, porque quando você coloca na mão do Senhor, rapaz, Deus te honrará. Quando a gente coloca a nossa vida na mão do Senhor, a gente não para de orar. Não tem como, cara. Sabe, você tá tomando banho, você tá orando, você vai deitar, você tá orando, você tá trabalhando, você para uns segundos ali com a sua mente, opa, e você coloca o pensamento no Senhor, porque a gente sabe que é dali. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, olha, vai ter aperto? Vai. Opa, se vai. Até ajustar. Aperta aqui, aperta ali. Não é assim quando a gente vai na costureira? Opa, até ajustar para ficar, ó, certinho o vestido. Aperta aqui, aperta ali, dá uma furadinha aqui, outra ali com alfinete. Vai, vem, daqui a pouco coube. Ah, perfeito. Teu número. Ei, é assim com Deus. Ai, mas eu tô doente. Eu preciso passar em 10 médicos para eu ter certeza que é isso mesmo. Peça ao Senhor. Deus envia um médico que ele seja usado pelo teu Espírito Santo para que ele possa enxergar o que acontece comigo, Senhor. Que o inimigo está tentando tampar para que eu não veja, mas o Senhor é o médico dos médicos, é o médico que cura. Então indique a este médico qual é o meu problema, porque eu quero ser curada. Se eu for precisar ser curada pelas mãos do homem, que seja suas mãos nas mãos do homem. Essa é a nossa dependência em Deus. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falo rindo, mas eu já chorei tanto, gente, tanto. Colocar a nossa vida na mão de alguém é extremamente complicado. Quando eu dou treinamento de atendimento ao cliente, teve uma época que era muito famoso um teste de confiança de equipe. Então você ficava em pé em cima de uma mesa, fazia uma corrente embaixo, você tinha que fechar os olhos e se jogar para trás, porque a galera ia te segurar. Como é difícil fazer esse teste, como é difícil fazer esse teste, né? Não era uma coisa que eu gostava de fazer, porque eu acho que existiam outros métodos, mas enfim, quando a gente fazia uma brincadeira que a galera via na internet, queria fazer, então beleza, vamos fazer. É muito difícil você falar para uma pessoa assim, ó, se joga para trás de um lugar alto. Quando a gente está com Jesus, não torna isso mais fácil para a gente, sabe por quê? Porque a gente é falho e pecador. Mas a gente tem que ter coragem de falar: o meu Pai envia anjos. O meu Pai está comigo em todo o tempo. Ele não me deixará cair. Ele não me deixará sucumbir. Ele não deixará eu tropeçar o meu pé em pedra. O meu Pai é o meu amigo. E aí a gente coloca a nossa vida assim, ó, de olhinhos fechados, jogando para trás, no colo de Deus. Só no dele, porque é só ele que nos salva. E quando eu falo da gente jogar para trás, é da gente entregar a nossa confiança ao Senhor, não é da gente ser irresponsável, tá? Então é da gente chegar no Senhor e falar: Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? Vou fazer. Senhor, apertou aqui, mas o Senhor falou para mim que eu não é para eu pedir mais dinheiro para minha avó. Eu não vou pedir, eu vou me virar. Ai, Senhor, mas cortou minha luz. Eu vou lá negociar para ver o que dá para fazer. Ai, Senhor, mas sei lá, faltou o alimento. Eu vou lá ver o que eu consigo fazer. Porque quando Deus fala não, é não. Porque o sim, ele providencia. Amém? Então a palavra de hoje é para que você continue, permaneça em fidelidade e oração. Não só fidelidade, mas fidelidade e oração. Porque se você permanecer na oração, você consegue ser fiel
porque a sua fé aumenta, porque Deus te dá sinais que está com você. Teve uma semana que eu passei um momento muito esquisito. A impressão que dava é que eu não tinha alma, eu estava desconexa. Por que não tinha alma? Porque eu não tinha sentimentos. Eu não tinha fome, eu não tinha sede, eu não tinha frio, eu não tinha raiva, eu não tinha alegria, eu não tinha nada. Eu estava morta viva. E aquilo me incomodava de um jeito, porque parece que eu não conseguia nem abrir o olho, eu ficava meio assim. E eu falei, Senhor, e eu tentava forças para orar e eu também não conseguia. Eu ficava só, Senhor, o que está acontecendo comigo? Ai, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu ficava assim. E aí teve um dia que eu tava. Eu acho que é porque a tristeza estava tomando conta de mim, porque a luta estava me sucumbindo. E teve um dia que eu sentei na cama e eu falei, cara, não vou trabalhar hoje. E eu tava precisando, hein? Mas eu falei, não vou trabalhar hoje. Eu sentei na minha cama, peguei, abri minha Bíblia. Na hora que eu abri minha Bíblia, meus olhos encheram de lágrimas. E eu falei, Senhor, que estava no Salmo 91, né? Às vezes, quando eu tenho luta espiritual, eu deixo a Bíblia aberta no Salmo 91 para dormir. E de tantas lutas que eu já tive, a parte do Salmo 91 é a que tá mais amarelada a folha. E aí eu peguei e falei, Senhor, olha essa na minha Biblinha. E eu amo tanto a minha Bíblia. Aí eu fiz bem assim, eu amo tanto a minha Bíblia, eu tenho tanto carinho pela minha Bíblia, Senhor, porque minha Bíblia é o Senhor falando comigo. Então eu amo a minha Bíblia. Eu falei, mas eu queria tanto uma Bíblia nova, eu queria tanto a Bíblia da Joyce Meyer, Deus. Aí eu ri. Eu falei, mas enfim, Senhor, obrigado. Mas eu queria. Aí depois eu olhei pela janela, olhei para o céu e falei, Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Porque a luta tá tanta que eu tô sem força. Eu não sei o que está acontecendo comigo. E eu não tô sentindo o Senhor perto de mim, eu não tô nem sentindo o Senhor me ouvindo. Então, se a minha oração tá chegando, me dá um sinal não para eu saber que o Senhor me ouve ou que o Senhor me ama, porque eu sei, mas eu quero um sinal de carinho, porque eu preciso de um carinho. Qualquer coisa, nem que seja só igual aquele dia que o Senhor mudou a cor do céu, ficou tudo laranja, sabe? Nem que for daquele jeito, Senhor. E quando foi de noite, a minha amiga chegou com um presente para mim, desesperada. Deu um circo-tico nela, ela tinha que entregar naquele dia. E ela veio e trouxe um presente para mim, que era a minha Bíblia. Uma Bíblia nova, e era a Bíblia da Joyce Meyer. Eu nunca vou esquecer desse dia. Toda vez que eu falo, eu ainda me emociono. Por quê? Porque até nas coisas mais simples, o Pai responde. Então, fica aqui para você um conselho de amiga que nós somos, graças a Deus. Nunca pare de orar. Deus ouve. Se você tem um sonho, entrega para Deus em oração e não pare de orar. Deus realiza sonhos de quem ora. Nunca pare de orar, porque orar é o que a gente está fazendo aqui, conversar. Orar é uma conversa que você tem com Deus. Não pegue nada pronto, troque ideia. E ó, o Pai te ouve. Com certeza Ele te ouve. Ele te ouve. Cristo te ouve, escuta a sua oração e Ele vai te atender. Deus do impossível, tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Ai, que devocional maravilhoso! Que delícia de tempo de presença, Senhor. Ai, Jesus, tu és maravilhoso. Obrigada por esse tempo de comunhão com o Senhor. Obrigada, Senhor, por confirmar para mim que o Senhor me ouve, Jesus. Obrigada por me dizer que a fidelidade à oração nos faz alcançar lugares altos contigo, Jesus. Eu te agradeço por essa semana abençoada. Te agradeço por me ouvir, por me amparar, por me resgatar, por nunca sair do meu lado.
Te agradeço, Senhor, porque o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Te agradeço por essa minha amiga, esse meu amigo que está aqui ouvindo esse devocional comigo, me apoiando nesse propósito, compartilhando, Senhor, juntos aqui dessa comunhão e sentindo a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, junto comigo. Pai, obrigado. Que essa pessoa seja abençoada. Que o meu amigo, a minha amiga seja abençoada, Pai, em nome de Jesus. Que haja paz, que haja cura por completo no lar dela, nela. Senhor, Pai, eu te peço, Deus, que a tua fidelidade, a tua misericórdia, a tua graça sejam abundantes na vida dela e na minha. Senhor, que o Senhor nos proporcione um dia maravilhoso e um final de semana incrível, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço por isso. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amada por ti, é quem eu sou. Obrigada, Jesus. Eu te amo, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. É isso. Uma ótima sexta para você. Obrigada, minha amiga, por estar aqui comigo. Você é extremamente especial para mim. Não esquece, hein? Deixa a sua curtida aqui, deixa um comentário aqui e vamos juntas na próxima semana no nosso Dev The Day de segunda, hein? Espero você. Beijo!